Ela é a mãe intelectual da geração que pilota a economia do país depois do regime autoritário. Mas, como toda mãe boa de briga, não economizou puxões de orelha em seus discípulos que participam do Plano Real. No plenário do Roda Viva dessa noite está a deputada federal e economista Maria da Conceição Tavares. E a inflação cai como? Por milagre de Deus? Os empresários não podem correr na frente da inflação, não podem descongelar a maluca. Quem quer estatizar bancos são os conservadores, nós não. Cada ajuste fiscal é comido um ano depois, já fizemos 10. Opa, não é aplicação financeira mais. Então, continua tudo embananado no sentido que fica aquele estilo brasileiro das elites, não é? Vão empurrando com a barriga, vamos conversar. Por exemplo, eu vinha para aqui, comecei a ler os jornais e as notas, os clipes. Malan foi no Rio tentar falar com os empresários, parece que o Loyola veio aqui em São Paulo. Bom, quando eu vejo que os empresários dizem que vão emprestar dinheiro ao governo para bancar os depositantes, emprestar, eu acho que a pessoa não é sério, meu irmão. Não tem que emprestar nada, tem que regulamentar o artigo 1892 da Constituição e criar um fundo que apoie os depósitos, meu irmão, como qualquer país civilizado. Que história é essa de emprestar? Emprestar que taxa de juros? Você está entendendo, Matias? É como se a elite brasileira não se desse conta. Houve um verdadeiro vendaval, houve risco de uma crise bancária. O mercado encolheu automaticamente a liquidez. Foi ou não foi? Sim. O que a senhora viu de mais errado nesse episódio todo? Foi a postura do presidente? Foi a questão política, a relação dele com o PFL, do governo com o PFL? O que a senhora viu de mais errado no... Olha, irmão, se fosse só a do presidente, eu ficaria chocado, evidentemente, porque não esperava uma coisa tão estranha, tão, como toda a imprensa notou, uma coisa tão pouco adequada. Mas não foi só isso, não. O que eu vi foi uma sociedade política, de um pacto gigantesco de poder, uma sociedade empresarial, claro, e durante meses, uma imprensa que foi tudo conivente, tudo. Tá certo, e um Banco Central que estava careca de saber a situação, que autorizou o ano passado que o presidente do Banco Econômico tirasse as suas ações da Petroquímica, fizesse uma pseudo-empresa não financeira à parte. Enfim, o que me espantou, olha, eu não tenho boa opinião das elites brasileiras. Professora? Eu não tenho. Mas eu te juro que esta semana passada passou qualquer limite. Tá Eu certo, achei professora. uma questão de cinismo geral. E depois, o ataque da imprensa virulento, que eu assinaria embaixo, é como se não soubessem nada. Como é que pode? Se passa um ano e meio, todo mundo sabendo a coisa do econômico. Quinta-feira anterior, Malan foi ao Congresso, foi-lhe perguntado sobre o Banco do Brasil, o Banespa, o econômico, a situação bancária, por que não regulamentava, não sei. Sabe o que foi que a imprensa me perguntou? Sobre o caso da Lari. É como se ele não tivesse falado nada de relevante. Aliás, ele não falou nada relevante mesmo, porque não respondeu nada. Eu até disse para o presidente do Banco Central, e fiz a ironia, não sei como alguém quer ser presidente do Banco Central neste país. Ele até riu. Nem isto, nem essa piada, que é uma piadinha, também não saiu. Não saiu nada. Você está ouvindo? Ele foi ao Congresso Nacional, a imprensa lotava a sala da comissão, não saiu uma nota sobre o que foi discutido, que foi o sistema bancário. Saiu a piadinha do Dalari, que já se sabia que não tinha que vir ao caso, não vinha ao caso. Ele não foi lá para falar sobre o Dalari. Foi lá para falar sobre o sistema financeiro, amigo. Nós estamos e hoje... não noticiaram. Vocês me desculpem. Eu considero o quarto poder responsável. Vocês me desculpem. A gente chama o Totó, o do Ceará. Gonzaga. Gonzaga fez um requerimento competentemente, solicitando que o presidente do Banco Central fosse depor, não pode obrigar, porque a gente só pode obrigar ministro, assim mesmo quando eles querem. Fosse depor, esclarecer a situação do econômico e do Pernambuco. Sim, mas sabe qual foi a resposta? A resposta foi, não tenho informação suficiente sobre o banco. Não, tudo bem. Mas como se tinha intervido? Que solução? Porque há uma situação agora. O que a senhora acha? Liquida o banco, Meu amigo, é feito um acerto. Em primeiro lugar, a obrigação do Congresso Nacional é pedir informações. E a obrigação moral do presidente do Banco Central é dá-las. Se não for do Banco Central, o ministro da Fazenda. Segundo, tem que instaurar uma comissão de inquérito, meu irmão. A senhora defende a CPI do Tem Banco que Central. instaurar uma comissão de inquérito. É uma loucura.
Mas comissão de inquérito Mas, por meu caso amigo, econômico não é ou possível, pra ação todo mundo do- foi responsável. O ministro da Fazenda foi responsável porque ele já era presidente do Banco Central quando isto Sim, começou. professora, mas, perdão, o presidente do nesse Banco meio Central é tempo- responsável. Sim, mas Agora, nesse o- meio tempo, como é que fica a situação Uai, do como Banco está? Econômico? Intervido, como está? Parado? Como está? A dizer a verdade, como está, e a garantia dos depositantes até 5 mil tem que ser... Agora, você notou uma coisa? Até quando era a garantia da caderneta poupança? Até julho. Sim, era 20. Era mais alta. Sim. Como é que se atrevem a baixá-la para 5 e em seguida fazer intervenção no econômico? O que parece? Má fé, não é verdade? O que eu estou dizendo é assim, esta questão do sistema financeiro, da promiscuidade do Banco Central, que deixa filtrar informações, porque deixa, meu A bem. CPI é a solução, deputada? Meu irmão, a CPI do sistema financeiro como A um CPI é todo? Ou não? fundamental para esclarecer se nós nem... Olha aqui, alguém já tornou, alguém já noticiou a empresa fantasma que tem as ações da petroquímica, que foram negociadas no mesmo dia da intervenção, alguém já noticiou a eles que aquelas ações estão indisponíveis? Não! Você fez a intervenção e no mesmo dia você deixou que aquele pacote de ações entrasse no Ô, negócio. deputado, Só a indecência. e a- Sua inside information do O Banco Banco Central. Central tá está com claro? má administração de situações como essa, como a situação também no passado A das comissão bandas. de Quer dizer, há um fiscalização problema não com o Banco funciona. Central. É, Ah, há sim, um senhora, problema a com o Banco comissão de Central. fiscalização não Há- funciona, há indecisão. E há uma solução, por exemplo, se discute muito e há anos aquela questão de um Banco Central independente. que aí Independente seria de quem, meu De companheiro? quem? É Do uma governo, pergunta, ele diz independente da de questão quem? É o política. presidente da República, do É. Congresso. Não me das diga, instruções. existe algum Banco Central independente do presidente da República e do Congresso? Olha, Independente do sistema financeiro. pelo isso aqui deveria menos, ser. bom, tudo bem. Amigo, Pelo tem que ser menos mais independente. independente É que dos o nosso. gauleiters desse país, independente do sistema. Pelo menos Você acha isso. que o Federal Reserve, numa ameaça destas, é independente do Congresso? Imagine, o Congresso convocaria. E vamos nos entender. Tá, ele Os vai lá, congressos o do presidente- mundo controlam a emissão de títulos da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida por conta do Tesouro sem pedir licença ao orçamento. Exatamente. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentíssimo. Também. Faz o que lhe dá na telha. Na telha. Endivida o Tesouro sem pedir licença ao Congresso. Você conhece algum Banco Central que faça isso? Eu não. É o único. 2. Proscratina. Pega um banco destes, falido, que já vem desde o cheque voador. Há quanto tempo vai esse escândalo do econômico? Tomou alguma providência? Nenhuma. Você conhece algum Congresso, Banco Central do mundo deputada, que deixa uma coisa dessas ocorrer? o Congresso- Eu não conheço. O nosso Banco Central é totalmente irresponsável. O que precisa não é que ele seja independente, é que ele responda politicamente ao Congresso e publicamente através do Conselho Monetário. Sabe há quanto tempo o Conselho Monetário está reduzido aos 3 ministros? Desde o plano. Ora, tudo bem, no plano, tudo bem, porque não se pode. Mas depois do plano, já lá vai quanto? Um ano e lá vai fumaça. Deputada, o que, que o O Conselho Congresso Monetário Nacional não pode fazer? pode ser apenas composto de 3 ministros. Deputada, Pode. o que, que o Congresso Nacional pode fazer para evitar situações como essa que aconteceu com O o que Banco estamos Econômico? tendo, informações do Banco Central, eles têm que dar, não estão dando. Requerimento de informações, já pedimos todas. Não, mas eu não, Não dão. eu não sem falo da requerimento situação de informações. conjuntural. Eu estou falando Mas da não é situação mais... conjuntural, é requerimento de informações de como vem atuando o Banco Central sobre esta questão. Requerimento de informações sobre a dívida pública, já fizemos, Ernie. Você acha? Há quanto tempo eu reclamo sobre isso, meu irmão? Há quanto tempo? O Zine escreveu outro dia um artigo sobre esse assunto, imputando. Faz horas que eu só não tenho os dados. Mas há quantos anos eu venho dizendo, este nosso Banco Central tem uma característica fantástica. Ele emite, por conta do Tesouro, sem pedir autorização ao Congresso, para fazer uma política cambial selvagem e uma política monetária estúpida. Mas a pergunta é essa, o que, que o Congresso Nacional pode fazer para evitar isto que a senhora está criticando? Regulamento lá, tem que regulamentar. Como é que controla publicamente o Banco Central? Como é que se compõe o Conselho Monetário Nacional? Como é que se elege os diretores do Banco Central? Tem quarentena ou não tem depois do cara sair? Você conhece algum Banco Central do mundo que o sujeito saia de diretor e no dia seguinte esteja dirigindo? O diretor mercado de... financeiro. Você conhece algum? Deputado, Isso não existe, esse daí tá claro? esse daí Mas é o nosso mais do Banco que- Central está Deputada. sem nenhuma regra, é um escândalo. Como disse o vice-presidente do Bundesbank, do Banco Central da Alemanha, quando veio aqui, ele disse a seguinte coisa: com este Banco Central que vocês têm, e com o mercado mais sofisticado, dos mais sofisticados do mundo, por sofisticado, entenda-se o que todo mundo sabe, tá claro? É impraticável controlar nem moeda, nem nesse câmbio, caso- nada. nesse- Por que é que tinham parado a comissão de reforma do sistema financeiro? Sabe há quantos anos, meu irmão, está instaurado o problema? Sabe, meu irmão, não há nenhum sistema do mundo que tenha
bancos múltiplos e, ao mesmo tempo, uma ciranda financeira. Isso não existe. Ou você tem banco múltiplo, como a Alemanha, e não permite a ciranda financeira, ou você não tem banco múltiplo, como nos Estados Unidos, e permite o overnight. E assim mesmo, controlado por uma comissão de liquidez nomeada e que intervém todo dia de manhã. Não é essa promiscuidade entre o Banco Central e os dealers do Tesouro. Segmento dos parlamentares que sabia que essa coisa do econômico ia Sabia. estourar. Isso Claro daí que não sabia. veio, não era presente das discussões dos parlamentares, Não, enfim, só no é presente Congresso. quando acontece uma catástrofe. Isso é que me irrita. Todo mundo parece que tinha desabado o mundo. Aí bate no meu ombro, sua senhora tinha razão. Pode uma Deputado, coisa dessa? deixa eu colocar Há a 5 questão. meses que eu venho falando que tinha que fazer. Aí bate no meu ombro. Realmente, essa política econômica, porque claro que isso deputado- também tem a ver com a política econômica. Mas não no caso do econômico, ele já vinha bichado de antes. Mas então, qual? Com quem que a gente faz aliança no Congresso para conseguir levar a sério esta questão? Me dê uma Então, isso eu gostaria queria- de ouvir. Não, eu Você acho, me ajude. eu tenho a impressão que é possível encontrar Então alguma me coisa. diga. Por exemplo, a gente falou... eu Gostaria falei, que o PSDB tomasse vergonha na cara e apoiasse essa eu acho comissão. que falando da questão da independência do Banco Central, e quando eu estava falando de independência do Banco Central, o que eu estava pensando era em Independente coisas... é o que ele é hoje. Não, faz eu acho que senão não pinar na é. telha. Eu acho que não é. Ele fica Não é. vulnerável, porque, veja, por exemplo, eu estava vendo hoje a lei de intervenção. Por que o Banco Central não fez a intervenção no econômico antes? Lá na lei de intervenção, que diz assim, motivos que justificam a intervenção do Banco Central, a senhora vai ver, não tem nenhuma regra precisa. Tem, inclusive, uma pérola assim, entende? Quando o banco violar gravemente as normas bancárias, pode ter intervenção. Quer dizer, que se Eu violar... peço perguntar, um se ter pouquinho- um patrimônio líquido inferior aos passivos líquidos é violar ou não gravemente, ou não é? Mas então, mas isso aí Mas eu vou precisaria... botar O que técnica- eu estou dizendo é que falta na legislação regra clara e precisa, inclusive, por exemplo, para nomear diretores do Banco Central, regra de entrada, regra de por saída, favor. essas coisas Quarentena. A todas. legislação Se a brasileira... senhora tiver uma legislação mais precisa e mais exata, por exemplo, que tem Ninguém uma tem regra... leis dessa natureza. Ah, mas precisa, tem. Não diga. Você, regras. como. Tá vendo? Isto chama-se o burocratismo português. Então, o português sou eu. Não é, Você acha não. que é lei que resolve? Eu Você acho tá que se brincando. você tiver regras É regula- precisas, funciona melhor do que se não Precisa, tiver não. Você regras. tem que ter regras que permitam o controle. Eu te Porque insisto. quando a senhora diz... Eu te que insisto. Se o Conselho Monetário tivesse Ah. um representante do Congresso da situação, outro da oposição, um empresário, outro da Central dos Mas já Trabalhadores, teve antes e não um funcionou funcionário igual. do banco. Você está claro? Agora vocês só põem lá os empresários Mas coniventes antes era assim que levam. e continua. O controle supõe que tem uma parte e a outra parte. Se você não tem as duas partes, para que entre elas controlem, se você só põe os apaniguados do poder, ninguém controla nada, como qualquer lei, meu bem. Já não estaríamos nisto. Deputado, o senador é poderoso, o PFL é poderoso, é o maior partido. Eles podiam ter regulado, se eles tomarem a iniciativa de regular o fundo. Agora a senhora está pedindo o Mas regulamento. eu estou pedindo, é claro, um regulamento do fundo. Mas como é que não estou pedindo regulamentação? Ouviu o que eu disse Então, no começo? são as duas- Eu estou pedindo, regulamenta o artigo 192 todo. E mais as Ó, regras de e entrada e mais, saída e tal. Basta regulamentar isso, é isso que está. Aquele artigo está na Constituição de 88. Por que foi que ninguém regulamentou até hoje? Por quê? Exatamente para deixar Para a coisa poder voar. Isso. Por que foi que não regulamentaram até hoje a questão da Seguridade Social não poder ser tocada? Para poder tocar. Para poder pegar, fazer um fundo social de emergência e levar o dinheiro da saúde para pagar a aposentado da União. Fez entender? As comissões têm poderes limitados. Eu estou lhe dizendo, a primeira coisa que fizemos, e em particular o presidente da comissão, foi pedir ao presidente do Banco Central, em sessão secreta, que esclarecesse a situação para que nós pudéssemos ajudar. Porque nem E o, ele pessoal não do foi. banco, nem o pessoal do Banco Central entendeu o que o presidente prometeu. Quer dizer, nem o presidente do Banco Central, nem a Ali equipe parece que econômica, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu Trata-se de um nada. atrapalhado. Irmão, não se pode misturar negócios com política, com competência técnica. E misturou. Estão misturando Nossa, negócios Estão com o misturando governo tudo. ultimamente? Pois é, então isto não é um negócio, meu bem. O que é? Professor, É uma confusão. Eu estou dizendo que isto é para o governo aproveitar nada. Nem Fernando Henrique, nem Malan, nem Serra, nem o presidente do Banco Central estão levando dinheiro, isso é um absurdo, não é isso que se trata. O problema é tolerar uma situação. Porque se tomasse a iniciativa de levar ao Congresso, regula o artigo 182, não fizeram mil e tantas MPs, o governo não fez quase 1000 ou 1000 e tantas medidas provisórias que são votadas a toque de caixa naquele Congresso, que chega lá a oposição, faz a obstrução. Eu já estou tão cansado de fazer obstrução que eu vou ficar aleijada de tanta obstrução que eu estou fazendo. Professora. Está claro, eu quero dizer que se o governo quisesse, poderia ter regulamentado
de partida, em junho, quando fez a MP do Real, sabia e anunciou que os bancos tinham que se ajustar a uma nova situação. Anunciou ou não anunciou? Todo o sistema bancário tem que contribuir para um fundo que garanta a liquidez dos depositantes, ou não? Ou é só o Banco Central e a viúva que paga? Eu acho bom a gente prestar muita atenção no que você está dizendo Acho hoje. bom mesmo, meu irmão. Acho bom. No Congresso, parece Devia que ter o... prestado atenção no que eu disse há um ano atrás. Isso ninguém prestou. Eu não posso dizer que os bancos estão bem geridos, só porque eles têm uns lucros fabulosos. Eles não estão bem geridos. Não é verdade? Eles estão apenas recebendo uma renda patrimonialista. De quem? Do Estado brasileiro. De quem? Do povo brasileiro. Isto é ser bem gerido? Aonde? Que o setor privado é eficiente. Não me diga. É eficiente aonde? Aguenta a concorrência? Não aguenta nada. Abriu-se a economia, deu um bode danado. Deficiente, Eu setor estou dizendo ao público senhor ou que setor privado no eficiência é uma Brasil? palavra relativa. É eficiente para quê? Você pode ser eficiente para o patrimonialismo. O senador da Bahia é eficientíssimo, ou não? Em matéria de patrimonialista, é de uma eficiência total. Ele combina o que há de mais atrasado com o que há de mais moderno, ou não? Ele tem gerido um condomínio de poder, entre os quais se conta um dos maiores oligopólios do Brasil e dos mais modernos, ou não? Agora é que fracassou. Portanto, ele foi eficiente, até agora. As condições externas mudaram. Eficiente para quem? Para o condomínio de poder dele. Para o povo, temos nossas dúvidas. Está claro, gente? E onde é que fica a questão participativa? Onde fica a representação da sociedade? Onde fica o controle do Congresso sobre tudo isto? Com esta taxa de câmbio sobrevalorizada, com esta abertura brusca, nós vamos ter uma enorme complicação. Bom, Tudo bem. Você acha que tem clima para reforma fiscal esse ano? Pois é, Zine. Você pode uma coisa. Há 6 meses que estamos ali naquele congresso, a sua amiga lá, vários ali, e tome reforma tributária, e recebe as comissões e discute. Hoje mesmo estava falando no Rio de Janeiro para a Câmara Municipal sobre reforma tributária. Pronto. Vai ser uma reforma tributária nada, vai ser um remendo tributário, não é assim? Isso que é muito ruim, muito ruim. Não sei como é que faz uma coisa dessa. Também não entendo. Não se entende. Alguém entende. Quero saber se aqui alguém entende por que aconteceu esse treco com a reforma tributária. Alguém entende? Para que disseram que iam fazer? Há um ano que dizem que vão fazer. O governo já acredita que só 97 ou 98 é que ela vai 98. começar a vigorar. 98. O negócio não se entende. E é um remendo. Nós não estamos carecas de saber que não é tributária, é fiscal. Nós não sabemos que não é apenas, e muito menos a reforma constitucional. Se não é tanta reforma constitucional, é infraconstitucional. Eu estou com o projeto das grandes fortunas parado. Vai passar? É até do presidente da República. Mandei reformular, reestudei tudo, pedi assessoria da legislativa do Congresso, está prontinho. Tinindo. E agora? Passa? Não está considerado. Mas é do presidente. A senhora falou que o problema é fiscal. A senhora concorda com os conceitos, com as teorias que dizem que é preferível desonerar as empresas e taxar as pessoas físicas? Que foi mudada em cima do laço no fim do ano passado. Sem dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está me perguntando se eu concordo com a alíquota marginal das empresas tão alta, eu não concordo, não precisa nada daquilo. Aquilo induz. Vamos nos entender. Do meu ponto de vista, enquanto você não cruzar a sério, renda e patrimônio de pessoas físicas e jurídicas, não cruzar, não há a menor possibilidade de fazer auditoria fiscal de nenhuma espécie. Enquanto você não cruzar os cadastros de todas as formas de patrimônio, do IPTU, o IPVA, a coisa rural, os ativos líquidos nos bancos, que não se sabe o que é, porque os bancos não autorizam. Vamos entender. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha. É pior que a África. Logo, como é que eu não vou concordar? Olha, eu não concordo com a legislação tal como está. Tem que mudar a legislação, sim. Para quê? E mais do que isso, cruzar os cadastros. E mais do que isso, aperfeiçoar a Receita Federal. E mais do que isso, ter vontade política de cobrar. Sim. Só assim a pessoa física vai pagar menos imposto? Simplificação do A imposto. pessoa física, quer dizer, nós aqui, Nós, os felizes assalariados, aqui. em cima. O Claro. imposto incidente Só sobre o assim. salário ele é muito não é alto só no o Brasil. salário, você se dê conta que um infeliz de 0 a 3 salários mínimos tem uma carga tributária
de 33%. Indireta. Direto. Você Direto. sabe, e dos impostos indiretos, quanto é que pagam os 5% de cima? Nada. Nada. É capaz, eu não quero ofender ninguém, mas é capaz, não vou citar porque é muito chato, algum desses grandes empresários notórios, dadas as suas fundações também notórias, paga. Aliás, eu tenho certeza, porque o velho Piva uma vez falou com um amigo meu e me disse, paga menos imposto de renda que eu. Tem cabimento uma coisa dessas? A média de pagamento cabimento. do É uma imposto de renda vergonha. da pessoa física é mais alta do que a pessoa jurídica. Sim, Claro. meu bem, mas quem paga somos nós. Porque os 400 maiores ricos desse país não pagam nada. A senhora hoje... Nada. Porque tem fundação, porque deduz para isto, porque deduz para aquilo, porque tem... Está claro, é uma vergonha. E o governo hoje não mandou na Isto proposta não é de reforma nada tributária. constitucional o problema, isto é infraconstitucional. Não precisa fazer nenhuma reforma. Está dito na Constituição que é para pagar as pessoas. Está dito que deve ser progressivo nas pessoas. E está dito quais são os limites da tributação das empresas. E não é feito nada. O governo... Olha, a reforma constitucional de 88 prevê justiça fiscal, justiça tributária, seguridade social à parte, para ninguém tascar, etc, etc, etc. Agora, deputada. Nada foi regulamentado. 2, a Receita Federal, que aos tempos do Velho Bulhões e até do Dornelles, no tempo do Delfim, funcionava. Não funciona. E não é reaparelhada, não se sabe porquê, porque não custa tão caro. 2, não se cruzam os cadastros, de maneira que é impossível. 3, mesmo quando se aplicou o IPMF, os bancos disseram que não iam entregar os dados à Receita, porque isso era violar o sigilo. Isso é uma mentira. Deputada, a senhora... Sigilo fiscal para a Receita não existe em parte nenhuma do mundo. Parte nenhuma do mundo. Sigilo bancário, para quê? Para filtrar. Ah, isso por suposto. Agora, para a Receita, não precisa nem estar na Constituição. Basta Mas está, uma lei né? ordinária. Olha aqui, Mas é deputada. isso que eu lhe digo, está tudo na Constituição, meu amigo. Logo, que diabo de reforma constitucional precisa? O que precisa é leis infraconstitucionais e a vontade política dos governantes de fazer operar. Nesse lado aí da vontade Mas ninguém política. pode esperar que a vontade... Nesse lado da vontade política. A senhora, Amigo, a senhora quando hoje... se faz o pacto de poder que se fez, não é para cobrar impostos do Não, rico. tudo bem, mas olha só. A senhora hoje Saindo falou do- num artigo no Estadão da Reforma Fiscal. Estava lendo esse artigo hoje e estava pensando, aqui agora, já no programa, a senhora falando do Banco Central. O Brasil tem receita federal, tem um instrumento para colocar em operar essa filosofia fiscal que a senhora Tinha, prega. meu amor, quando foi feita a reforma de 67, tinha. E hoje, o que é a Receita Não Federal tem, mas hoje? não tem, porque o executivo não quer fazer nada com ela, uai. O Osíris não avisou? Não viu? Não achou os 400? Não almoçou com eles? Não foi à televisão? Não fez os programas? Não disse quais eram os programas que tinham que ser feitos? Hoje, de novo, estive com ele. Aliás, agora vivo eu e o Osíris. Aliás, até cumprimentei. Disse, pô, Osíris, finalmente, seja bem-vindo aos panfletários. Porque agora também virou panfletário. Nesse país, as pessoas honestas, honradas e patriotas acabam virando panfletárias. Mas o que é pior? É o Banco Eu não sei o Central que é pior, o que eu sei ou que é... a Receita Federal? Ah, eu diria que tá difícil. Eis aí um desempate. Vamos fazer aqui uma... Vamos fazer uma pergunta na mesa? O que é pior? Porque Quer é difícil. entrevistar, gente? É difícil desempatar, não é verdade? Entrevistar. Difícil. Deputada, Vamos entrevistar vocês. O que vocês acham? Não, É pior o Banco Central ou a a Receita? senhora falou do Banco Central, então fala um pouquinho da Receita Quem dá Federal. prejuízo? O Banco Central dá prejuízo ao Tesouro. Claro. Quem não arrecada? Do lado da Receita, é claro que é a Receita Federal. Do lado do gasto, é o Banco Central. O Banco Central gasta adoidado, meu bem, para remunerar o capital financeiro de curto prazo para aumentar as reservas do país. É uma piada, ou não é? Claro. Se não fosse uma tragédia, era uma piada. Só que é uma tragédia. Desculpe, Professora, se pudesse deputada... mudar um pouco de assunto, Claro. a senhora tem 40 anos de Brasil, de militância 41. econômica, política e tal. Como é que a senhora vê? A senhora acha que o país Militância melhorou? política é mais recente, como você sabe. Mas a Foi militância... a partir da democracia quando o senador Fernando Henrique Cardoso fez a sua campanha e nos convenceu a todos que devíamos intelectuais nos meter nisso. Ainda bem, a senhora está aqui Metimos, agora ele grama de vez em quando Que é- algumas espetadas. Mas a sua visão, o país hoje é melhor ou pior? Do que em relação a quê? Do que ele melhorou nos tempos de... Do que em relação a quando eu cheguei? É. Ah, mas muito pior, meu irmãozinho. Se Muito pior, será? Meu irmão, você acha que se estivesse assim, eu me naturalizaria? Você tá maluco. Eu pensaria duas vezes. Eu estou dizendo, eu me mantenho de teimosa, porque eu escolhi esse país, eu amo este país, porque tem 40 e tantos anos de luta. Agora, nesses 40 Se anos, não, a senhora- eu te digo, esta semana eu fiquei envergonhado.
Irmão, vê se entende. Eu cheguei aqui e levei um susto. Porque o Getúlio morreu logo depois e deu-se aquela confusão. Eu disse, pronto, julguei que era uma democracia, vim do lado da ditadura do Salazar e me enganei. Já fiquei meio escabriado, porque o país é atrapalhado. Mas depois, meu irmãozinho, tivemos o Juscelino, lembra? Aí íamos construir Brasília, uma democracia nos trópicos, o desenvolvimento. Eu fui para o BNDES. Eu fiz parte do primeiro grupo executivo de máquinas e equipamentos de base desse país. Eu conheci o de Santa Bárbara do Oeste, como é que se chama? O Rome. Rome. O velho Rome. Tive o prazer de ver o velho Rome me explicar como é que ele fazia lá aquelas coisas que ele fazia. Então, nesses 40 anos, a senhora nunca foi... Eu naquela Do Juscelino pra cá, jovem piorou. estudante economista em matemática, primeiro fui lá para... Sabe qual foi o primeiro susto? Eu fui lá para calcular o adicional de imposto de renda para o BNDES. E fiz uma curva de distribuição de renda, um Pareto, e descobri que a distribuição era horrível, mesmo com os dados da Receita. Já levei aquele olho arregalado. E disse para os meus colegas, que ruim que é a distribuição de renda nesse país. Eu era novata. Só piorou daí para cá, meu Só aumentou o bolo e piorou. Exatamente. Se você imagina, 58, eu fiz o primeiro exercício de distribuição de renda desse país, conhecido, registrado, que era base para cálculo do adicional. Piorou Professor, tanto, meu amigo. Por que eu sou uma fanática de distribuição de renda? Porque desde então eu já achava horrível. Em 58, tu imagina hoje. Amigo, o doutor Baixa chamou esse país Belíndia, não foi? Foi. Mas a gente está indo para a África rapidamente, não está? E nós estamos pegando uma parte da Bélgica, da classe média, dos trabalhadores organizados que tanto lutaram nesse período, e jogando eles no lixo. O país está muito pior, querido. Aliás, esta é provavelmente, dada a escala, a maior crise que esse país já teve. É parecido com o fim do Império, sim, ou com a regência, sim, só que a escala é muito maior. Se fizer uma avaliação técnica dos bancos estaduais, Pronto, lá vem a avaliação vai se técnica. perceber que muitos estão quebrados. Estão quebrados O que desde- deve acontecer com esses bancos, na Vamos opinião nos da entender, senhora? estão quebrados de que ponto de vista? Quem deve a quem? Quem é o acionista majoritário do Banespa? É o governo de São Paulo. O governo de São Paulo. Quem deve ao Banespa? Vamos. Qual é o maior devedor? O governo de São O Paulo. governo de São Paulo. Então como é que está quebrado? Isso é uma coisa... Não é o caso do econômico. o que deve acontecer? Quem deve ao econômico, tá claro? Não é aquele que o econômico deve. Esse está quebrado. Porque o patrimônio, quer dizer, o passivo e o ativo não são do mesmo dono. Agora, no Banespa, imagine-se, o sócio majoritário é o governo do Estado. Quem deve ao Banespa é o governo do Estado. E está quebrado. É do peru. É realmente quebrado, vantagem. tá quebrado. É uma maravilha. É pior, a situação é pior ainda. desculpe. É pior Você ainda está do que dizendo está. que o governo do Estado de São Paulo está quebrado, ele está quebrado, também é uma malucagem. O governo do Estado tem uma dívida que tem que renegociar. Forçosamente, sabe por quê? Porque ela é pública, Então, não é privada. Deputada, E a menos que vocês achem que o direito público é igual ao direito privado, o que naturalmente com o privatismo reinante nesse país e a alucinação e o disparatório geral que assola a nação, não me espantaria que as pessoas achem que direito público e direito privado é a mesma coisa. Deputado, o que acontece não é. fazer, o que fazer Acontece então não é. com os bancos? E é melhor, de uma vez por todas, que entendamos que eficiência do setor público não é o mesmo que eficiência do setor privado. A E senhora, é melhor por que favor. entendamos, de uma vez por todas, que direito público é uma coisa e direito privado é outra. E que é esta promiscuidade entre o público e o privado que tem levado o país à desgraça. Se vocês não lutarem, vocês da imprensa, não lutarem corretamente e compararem o Banespa com o Banco da Bahia, vocês não estão sendo realmente decentes. O que O deve Banco da acontecer com os Bahia bancos é uma estaduais, doutor? picaretagem do dono. Banco O Econômico. Estado de São Paulo Banco econômico, pode a senhora responsabilizar os governadores anteriores. Pode. Pode, eu não estou dizendo o contrário. Responsabiliza os governadores anteriores, os diretores, quem você quiser. Agora, limpa, e já devia ter limpo há muito, as relações intra-setor público de endividamento. Porque não limpando, você contra juro sobre juro sobre juro. E o que o governo federal está exigindo do Banespa é mais draconiano do que os banqueiros estrangeiros exigiram Quem do governo recebe? federal. Ele, Porra em todo pelo jeito, mundo, está quando é o muito, caso. muito mais disposta a lutar do que muito menino por aí, né? Professor, Ah, sim. Do que os meus meninos do PT não, que aquela malta é toda boa de lutar, boa de luta. Foi por isso que eu escolhi eles. Você imagina, Matinas, eu com esta idade,
Está claro? Aturando os burocratas dos economistas, meus amigos. Aturar, o jeito acha que está tudo bem, que está uma maravilha, que é que eu não estou entendendo nada, imagine-se. Aí não dá paciência, está claro? Eu vim para este país e amo este país. E desde que me formei em economia, que tenho lutado na minha profissão, vocês são testemunhas. Não minto, faço o possível. Sou apaixonada, sou. Eu sou uma reformista convicta, continuo onde sempre estive. Agora, acho que a reforma do Estado não é a reforma da administração pública que o Bresser está propondo. Aquilo ali é uma perfumaria. Acho que a reforma fiscal não é este tremendo que aparentemente vou apresentar. Acho que a reforma da Previdência é uma coisa séria, na qual deve participar todo mundo, discutir, e deve ser única, pública, universal, complementada depois. Como queira. Se o setor privado quer fazer o privado, faz. O setor público deve ter o direito a uma complementar pública. Está claro? Acho que o país precisa ser reformado, sim. Mas acho que se a sociedade desse país não levar a sério os seus próprios problemas, escapar para a frente, tapando os olhos ou enfiar a cabeça na areia, não vai legal. E aí, Matinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar. Não pode ser apariguado do poder. Veracidade. Mas quem desvendou essa história do econômico foi a imprensa. Não tenho a menor dúvida, estou dizendo que a imprensa brasileira, como é que eu posso dizer? Como desvendadora, como investigadora, é ótimo. Agora, como formadora da opinião, meu companheiro, tenha paciência. Tá claro? Como formadora da opinião, você ouvir todos os editoriais massacrando que o problema do Estado brasileiro é que é muito gordo. É uma palhaçada. Pergunta ainda. O atual líder trabalhista inglês, ele se confessou recentemente mais thatcheriano que Madame Thatcher. E nós vimos até há pouco na França e na Espanha o presidente Mitterrand e o Felipe González adotando remédios liberistas, tipicamente liberistas. Sem dúvida. Saiu recentissimamente um livro aqui do filósofo Roberto Bobbio, no qual ele ensina que ainda faz muito sentido a distinção entre direita e esquerda na filosofia. Eu lhe pergunto, a senhora acha que também na economia a distinção entre direita e esquerda ainda faz sentido? É a mesma que ele deu. Deputada, É a mesma. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte. Não é só no Brasil, não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que eu digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. deputada. Eu pertenço à esquerda tradicional. E é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam, e é sempre os pais que ensinam, antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Deputada. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde o pós-guerra. Ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos, que lutaram comigo no movimento de economistas, dizer hoje o contrário do que disseram, é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata.